Olá, vamos nesta aula resolver mais um exercício proposto para esta aula, que é para puxarmos o relatório de um cliente, neste caso, dentro do nosso banco. Ou seja, temos que ter em mente que ao puxar relatório nós devemos ter, ou seja, somente puxar os dados básicos de um cliente. Temos lá vários dados, podemos visualizar vários dados. Deixa cá eu. Estávamos desde a trabalhar com esse objeto, onde temos lá a sua chave e os seus valores, assim como também a diferença de tipos de dados. Temos string, number, boolean, dado de tipo array e dado de array de objetos, neste caso. E implementamos na aula passada o método depositar, responsável por fazer o depósito. E agora queremos implementar uma função ou método responsável por puxar, ou seja, fazer o relatório, onde na sequência irá puxar somente dados básicos de um cliente, não puxando dados que são desnecessários. Por exemplo, a nossa função, ou seja, o nosso comportamento, e como queremos puxar somente os dados de um cliente, o nosso array de objetos, e assim iremos seguir puxando somente os dados que eu sugiro ser de extrema importância. Nós agora sabemos percorrer os arrays, pois eles são uma lista ordenada. Nós conseguimos acessar através de número de índice, ou seja, através do número de índice e dos seus métodos responsáveis por fazer esse determinado acesso, essa determinada remoção, ou seja, aquilo tudo que um array faz. Agora queremos saber como percorrer um objeto, sendo que não é uma lista ordenada, visto que eles são compostos de chaves e valores, ou seja, as chaves na qual designamos nome, idade e dependentes, entre outros, que podemos verificar dentro do nosso objeto. Nós podemos perceber que é algo que não está ordenado. Por exemplo, temos primeiro o nome, depois vem a idade, código. É uma lista não ordenada, como podemos ver, mas nós queremos percorrer o nosso objeto. Para tal, vamos na sequência implementar o nosso método, ou seja, a nossa função responsável por puxar o relatório, neste caso. Para fazer isso, temos que usar alguns métodos. Para fazer isso, iremos usar um dos métodos mais importantes dos objetos, que é chamado ou é designado o foreign. Foreign funciona assim como o for each. Vamos declarar uma variável relatório, ref, podemos colocar ref. Declaramos uma variável que irá receber uma string vazia para inicializarmos, ou seja, declaramos e inicializamos uma variável do tipo string. Para tal, vamos usar a palavra-chave for, e dentro do for recebemos lá, vamos declarar uma variável let info, que será a informação, ou seja, será a variável que será responsável por percorrer o nosso array. Para tal, vamos declarar o let info. In neste caso é uma das chaves
da estrutura for in. Neste caso, in, ele, depois do in, ele pede o nome do nosso objeto, neste caso, cliente. Vamos implementar ref, depois darei uma breve explicada. Vamos usar uma template string. Sol.like ref. Ok, declaramos, ou seja, implementamos um for, a estrutura for in, neste caso, onde declaramos ou inicializamos uma variável do tipo string. Usamos a palavra chave, neste caso for, e dentro do for declaramos uma variável que será responsável por percorrer o nosso objeto. O in, colocamos o nome do objeto onde esta variável irá percorrer. Ou seja, declaramos uma variável. O in é como se dissesse essa variável vai percorrer dentro deste objeto. Para tal, vamos na sequência fazer a impressão, ou seja, fazer o teste e verificar se foi implementado o for in, e de seguida, para ver se nos irá trazer o relatório, vamos node relatório.js, e como podemos ver, ele puxou as nossas chaves, como podemos ver, nome, idade, mas está tudo junto, código, e-mail, e até puxou as nossas funções, assim como também os nossos objetos, ou seja, o nosso objeto, sendo que nós queremos puxar somente os dados ou seja, os dados relevantes do nosso cliente, na qual, ou seja, nós queremos que ele puxe somente esses dados, e os dados, ou seja, os dados do tipo array não queremos, os dados do tipo array de objeto também não precisamos, e assim como também os seus comportamentos não precisamos. Ou seja, para um relatório nós não iremos precisar de seu comportamento, ou seja, o seu método, não iremos precisar de seus dependentes, não iremos precisar de, ou seja, lista telefônica, até que podemos precisar, mas nós vamos puxar somente os dados do tipo string. Ou seja, para um relatório é mais conveniente que apareçam lá os dados do tipo string, number e entre outros, menos os seus comportamentos, funções, entre outros aspectos que não fazem parte do nosso relatório, ou seja, que não podem gerar uma boa visibilidade para o nosso relatório. Para tal, vamos na sequência. Não há necessidade de comentar, somente vamos na sequência dar um espaço para não aparecer junto, e vamos na sequência navegar dentro do nosso objeto, para tal, cliente, e sabemos que a anotação colchetes, nesse caso, é para navegar entre
variável e objeto. Neste caso, entre variável e objeto, neste caso temos cá uma variável que declaramos que nós declaramos, e feito isso vamos simplesmente um ref dois pontos, vamos fechar parênteses, não parênteses, mas sim chaves. Fechamos as chaves. Como eu dizia, usamos os colchetes para fazer a ligação entre o objeto e a nossa variável, ou seja, a nossa variável inf. A nossa variável inf será responsável por percorrer dentro do nosso objeto e vai percorrer dentro do nosso, ou seja, quando for a percorrer dentro da primeira chave, ele vai fazer a sua devida impressão aqui, onde vai fazer com que a variável ref, que é do relatório, receba o primeiro atributo e o seu valor. Neste caso vamos novamente fazer o teste, e como podemos visualizar, ele mostra-nos dados quase incompletos, ou seja, o nosso relatório está, ou seja, podemos dizer que o nosso relatório está incompleto, e ele também mostra o solto, não sabemos o que é solto, 19, não sabemos o que é 19. Nós queremos que apareça, ou seja, haja lá um relatório onde tem a ligação do solto com o nome, o 19 com a idade e assim sucessivamente. E podemos verificar que ele traz-nos a lista de contatos e o object. Neste caso, o object seria os nossos dois arrays de objeto, neste caso, e a nossa função que ele também traz. Nós não queremos isso, queremos um relatório de uma forma organizada. Para tal, vamos organizar o nosso código. Vamos na sequência. Mas pelo menos agora já sabemos puxar a chave e sabemos puxar o seu valor. Vamos comentar. Vamos simplesmente comentar o nosso código. Este aqui, puxa valor, este aqui que está aqui em cima, ref. Vamos comentar só para ter em mente também, mas igual a o símbolo de template string, ou seja, o template string, abrir e fechar template string, e vamos colocar símbolo de dólar inf, e este aqui é para puxar chave, ok? Vamos perceber. E agora vamos implementar, ou seja, um método que nos irá puxar o relatório de uma forma organizada, ou seja, nos irá trazer o relatório de uma forma organizada. Vamos declarar uma variável let relatório. Vamos colocar, ou seja, expliquei para que serve a variável relatório.
Ou seja, declaramos uma variável relatório recebendo uma string vazia e inicializamos ela. Vamos na sequência usar o mesmo for in let chave in cliente, let chave in cliente. Usamos a palavra-chave for, neste caso, como havia dito, e declaramos uma variável para percorrer dentro do nosso objeto cliente, que é este aqui. E de seguida vamos usar um if para não nos apresentar os dados que ele trouxe quando corremos o nosso script, onde trazia lá o object, o nome da nossa função, ou seja, coisas que não podem aparecer no relatório. Então vamos implementar com if, e dentro do if podemos usar um método do JavaScript, neste caso typeOf. O typeOf é um método de JavaScript que nos irá dizer qual é o tipo de dado. Neste caso, sempre que formos a percorrer dentro do nosso objeto, ele vai trazer para aqui, ou seja, vamos entrar dentro do nosso objeto, e dentro do nosso objeto ele vai percorrer chave, ou seja, vai percorrer e vai trazer o dado que encontrou para aqui, e vai verificar a partir do typeOf para fazer a verificação de tipo de dado, para ver se é igual a como vinha escrito object. Então vamos colocar object e vamos colocar o pipe, neste caso o operador ou typeOf. Vamos entrar no nosso objeto, e o nosso objeto vai trazer a chave, ou seja, o que ele encontrou ao percorrer dentro do nosso objeto. E vamos colocar o igual function, trazer lá uma função também, e vamos dizer se for a encontrar, ou seja, se for igual a este aqui ou este aqui, vamos colocar o comando continue para continuar a percorrer, neste caso else. Se não, neste caso, vamos fazer com que o relatório receba, vamos colocar uma template string. A template string, ele neste caso aceita fazer a quebra de linha, ou seja, quando for a rodar o nosso script, ele vai fazer a quebra de linha, já que fizemos a quebra de linha no nosso código. Então ele vai fazer essa leitura. O relatório é para guardar o incremento da chave e o valor. Neste caso ele vai guardar a chave, ou seja, vai guardar a chave e o valor. Vai fazer digamos que um loop até terminar, ou seja, até a chave percorrer todo o objeto. Ele vai estar armazenando dentro do nosso relatório. E vamos, como eu havia dito, vai guardar a chave e o valor. Neste caso, para encontrar o valor, temos que entrar no nosso objeto e dentro do nosso objeto pegar o conteúdo da nossa chave. E feito isso, podemos na sequência console.log imprimir
o nosso relatório. Vamos imprimir o nosso relatório. E como podemos verificar, vamos verificar a nossa tela. Vamos puxar para visualizar melhor os dados. E como podemos ver, cá está o nosso relatório, onde temos a chave e o valor. A chave e o valor. Como podemos ver, ele cá só nos trouxe dados relevantes e excluiu a função e os objetos. Como podemos verificar, nós colocamos somente para objetos e funções. E na sequência podemos verificar que temos cá o dado do tipo array e lá não colocamos um ou, neste caso, para verificar se é um array, mas ele não nos trouxe cá a lista de contatos. Isso é um conteúdo que iremos visualizar nas próximas aulas, porque disso. E é tudo. A explicação foi um pouco demorada, e feito isso, vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.